Olá pessoal, eu sou o professor Maurício Ferreira e seja bem-vindo ao canal Manual Elétrico. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o multímetro meu de uso pessoal, o Fluke 15B. Eu considero ele um excelente custo-benefício, além da marca ser excelente. Ele tem basicamente todas as medidas que o eletricista vai precisar. Ele só não mede frequência e temperatura, mas ele tem tensão alternada, tensão contínua, militensão em volts. Ele mede resistência, diodo, semicondutores e ele bipa. Ele mede capacitância, mas infelizmente esse meu multímetro ele estragou nessa unidade de medida. Ele mede corrente, é claro, você tem que tomar cuidado, porque ao utilizar o multímetro para medir corrente elétrica, ele deve estar em série, assim como o hidrômetro na sua casa que mede o fluxo de água que você consome. Então ele tem que estar em série no circuito, então tem que tomar muito cuidado nesse uso. Vou apresentar para vocês como que utiliza o multímetro dessa forma, mas sempre lembre-se, segurança em primeiro lugar. Então essas são as medidas que o multímetro Fluke 15B realiza. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então pessoal, temos aqui nosso multímetro, o 15B, o Fluke 15B. Vamos medir a tensão da tomada e a corrente elétrica do consumo dessa lâmpada. Vamos medir a tensão dessa bateria e o consumo da corrente elétrica dessa lâmpada, que ela é corrente contínua, 12 volts. Vamos medir a resistência desse resistor de 470 ohms. Cadê? Aqui. 470 ohms. Vamos medir o diodo. Ok. Esse resistor de 1K. Acho que ele não vai conseguir focar por causa do tamanho. E um transistor, um BD139. Então, vou começar aqui realizando as medidas. Primeira coisa, medir tensão alternada. Vou tirar essa fonte de prova que vai ser utilizada para medir corrente contínua, ok? Ela tem a ponta aqui, jacaré. Então, deixa eu separar aqui o que nós vamos medir agora. O que nós vamos precisar para agora, medir tensão alternada. Pontas de prova do Fluke, ou independente qual multímetro que seja, nós vamos medir tensão. Então, preto no comum, aqui, e vermelho no vermelho, que aqui nós medimos tensão, resistência, semicondutores e capacitância. E aqui vai ser medido corrente em miliampere, microampere e corrente na unidade normal. Então nós vamos utilizar a ponta de prova aqui, ok? Então já está em tensão, com as pontas de prova em mãos, só colocar na tomada. Essa tomada está com a tensão de 126 volts, beleza? Então vamos medir tensão contínua agora. Só passar para a escala de tensão contínua, pegando a bateria. Polo vermelho é positivo, polo preto é negativo. Então vermelho no vermelho, preto no preto. 12 volts. Se eu inverter a ponta de prova, ele vai mostrar a mesma tensão, contudo com o sinal negativo aqui, ok? Tá bem aqui o sinal negativo. Ele só está informando que esse lado aqui na verdade não é positivo, é negativo. Eu tenho que tomar cuidado que na eletrônica eu vou queimar o equipamento se eu fizer isso, e até mesmo no carro. Você não deve inverter os polos da bateria ao ligar o carro, senão você vai queimar todos os componentes eletrônicos do carro, ok? Vamos medir agora a tensão contínua dessa pilha. Uma pilha de 1,5 volts, preto no negativo, vermelho no positivo, 1,5 volts, 1,6 aproximadamente. Vamos ver se eu consigo segurar aqui, trazer o multímetro mais para perto para vocês, aqui. 1,6 volts está essa pilha. Vamos medir agora resistência. Por que eu não vou medir a unidade em milivolts? Porque nós como eletricistas dificilmente nós vamos utilizar essa medida, ok? Então vamos medir agora resistência. Resistência vai medir aqui a resistência desse resistor. Por exemplo, ele é de 470 ohms. O multímetro registrou 470 ohms, 0,470 K. K corresponde a 1000. Então se fosse 1K aqui seria 1000 ohms. Então 0,470 corresponde a 470 ohms.
Esse resistor aqui, deixa eu colocar para cá o que nós já utilizamos, é de 1K. Ele é vermelho, ele é marrom, preto, vermelho, as cores dele. Aguardar ele estabilizar. Ó, redondinho. 1,000K, ou seja, 1000 ohms. Agora vamos para o diodo. Vejam que nessa função aqui, ó, nós temos 3 funções. Ele está lendo agora resistência. Se eu apertar o amarelo, ele troca para semicondutores, que seria o nosso shift, mudança de função. Então nós temos aqui um semicondutor. O diodo, ele tem esse risquinho aqui indicando que a corrente elétrica passa daqui para cá. Então vamos fazer a medida. Aqui ele está aberto, quer dizer, aqui ele está ele é uma barreira, ele não está me permitindo a passagem da corrente elétrica. Por quê? O motivo desse momento, ele está jogando uma tensão elétrica aqui para conduzir uma corrente. Só que aqui negativo e aqui positivo. Então ele está jogando a corrente elétrica daqui para cá. Daqui para cá, o diodo ele é uma barreira, não deixa passar a tensão elétrica, a corrente elétrica aqui. Mas se eu inverter, ele vai deixar passar e vai fazer uma medida. 0,510 volts, ou seja, 0,5 volts. Agora isso aqui é um diodo de silício. Um transistor, por exemplo, esse aqui, um BD139, a gente tem que encontrar a base e encontrar o coletor e emissor. Temos aqui 0,574, 0,577. Então aonde está o meu vermelho aqui é a minha base. 571, 0,571 é menor que 0. Opa, escapou aqui. 575, 574. Então esse do meio, ele é o meu coletor e esse daqui da beirada é o emissor. Então na contagem 1, 2, 3, o 3 é base, o 2 é coletor e o 1 é emissor. Se eu inverter essas pontas de prova, veja que ele não vai conduzir. Não conduziu, não conduziu. Aqui também ele não pode conduzir e aqui também não pode conduzir. Então vejam que aqui é base, coletor, emissor. Então isso aqui é como se mede um transistor. Pessoal, eu acabei esquecendo de fazer a medida de continuidade aqui, que é a terceira função aqui, que é para bater cabo, que a gente fala. A gente tá checando a continuidade. Então eu vou encaixar esse vídeo aqui no meio, pode ficar um pouco estranho, mas para não precisar regravar tudo novamente, tá? Então eu vou encaixar esse vídeo aqui no meio. Se nós não soubéssemos a cor desse cabo, nós temos aqui o amarelo e rosa, certo? Nós precisaríamos, né? Vamos supor que eles fossem tudo amarelo, tudo rosa. Nós precisaríamos encontrar eles, e com o multímetro nessa função a gente encontra. Você põe aqui a ponta de prova de um lado, estou utilizando aqui no rosa. No rosa ele tem que dar continuidade. Então ele pegou aqui uma baixa resistência e ele está bipando, que ele está com esse aviso sonoro indicando que há um curto-circuito. Ou seja, que esse cabo, essa ponta de cá, ela representa a ponta do outro lado. Se eu tentar aqui no amarelo, ó, ele dá aberto. Esse circuito está aberto. Então trocando para o amarelo do lado de cá, amarelo do lado de cá, ele tá, que a gente fala, bipando. Então isso aqui é uma forma de nós encontrarmos cabo quando estamos numa residência. Você passou vários cabos, eles são da mesma cores, e para você não ficar puxando os cabos, muitas das vezes você não consegue puxar ele direito, você faz isso, você encontra um cabo utilizando essa função do multímetro, tá? Aqui no caso desse multímetro aqui em resistência, passando ele para bipar. Se o seu multímetro não tiver essa função, não tem problema. Se ele estiver aqui em resistência, basta você pegar o menor valor de resistência. Aqui, rosa com rosa. Ele pegou 0, tá com 1 ohms aqui de resistência, que ele está indicando. Significa que esse cabo é o rosa, ele realmente é rosa do outro lado. Do lado de cá, não pegou.
Então aqui indica que esse cabo que eu estou medindo é esse cabo do lado de cá, a ponta. Então você consegue fazer a ligação sem marcar os cabos, tá ok? Então peço desculpas se o vídeo vai ficar um pouco esquisito com essa entrada aqui, mas para eu não regravar, então eu optei só por fazer essa parte, beleza? Vamos medir agora corrente alternada. Infelizmente a capacitância meu multímetro estragou. Primeira coisa que eu vou fazer, vou retirar essas pontas de prova, ok? Vou guardar elas aqui ao lado e vou utilizar as pontas de prova jacaré, tá joia? Para poder fazer a medida em corrente, independente se é corrente alternada ou não, você vai utilizar aqui, ó, veja que tem indicando o que você vai utilizar. Sempre o comum é o preto. Aqui, como eu disse, vai medir tensão, resistência, semicondutores e capacitância, e aqui as correntes. Aqui o fusível é de 400 mA para esse aqui, e esse fusível aqui é de 10 mA. Então vamos fazer a primeira medida de corrente alternada, medindo a lâmpada em 10 amperes. Então está aqui em corrente. Vou pegar a ponta de prova aqui, jacaré. Então comum no preto no comum, vermelho no vermelho em alternada. Já está aqui em DC, então eu vou trocar segunda função. Vejam aqui de perto, vou apertar aqui, vai mudar. Passou para a tensão alternada. O circuito tem que estar em série. Isso aqui é um bocal que você põe na tomada e a lâmpada vai acender. Aqui, normal, como vocês podem ver. E eu vou ter que abrir esse circuito para poder colocar esse multímetro em série. Então vamos lá. Vamos colocá-lo em série com o circuito. Pronto, já está em série com o circuito. Vamos colocar nossa lâmpada. Ele está registrando 0,062 amperes, ou seja, 61 amperes, 0,061, 0,062. Isso significa que aqui são 62 miliamperes. A função em milho, ele suporta até aqui o fusível de 400 miliamperes, então eu posso medir em milli. Mudando para milli, a ponta de prova, aqui em milli, e mudando para milli, só que aqui está em miliampere DC. Apertando o amarelo para mudar a função, miliampere AC. Devolvendo a ponta de prova, aqui. Agora tem uma precisão maior, aproximadamente 63 miliamperes. Então é assim que se mede corrente, independente se é alternada ou contínua, utilizando o multímetro. Ela precisa estar em série. Então vamos desligar aqui, ok? Agora vamos medir corrente em, voltando aqui a ponta de prova, para corrente contínua, contudo, né? Vamos medir agora utilizando a bateria. Temos essa bateria de 12 volts e uma lâmpada que vai ser utilizada em 12 volts. O que eu vou fazer aqui para facilitar a vida? Eu fiz essa pequena extensão. Do lado de cá temos esse conector fêmea e de cá um conector sindal. E vou parafusar a lâmpada aqui, de um lado no conector sindal, que aí vai facilitar a nossa vida aqui. Vou colocar aqui no polo negativo o azul. Vou colocar aqui no outro polo. Perfeito. E vou colocar, vou ligar ele, tá em tensão, tá em corrente, ok? Então vamos ver quanto que é a corrente aqui. 3 amperes, ó, 3,79 amperes. Então vejam que eu não poderia ter ligado em milli, porque eu teria queimado esse fusível. Deixa eu desligar aqui, porque essa lâmpada tem uma potência muito alta. Então deu 3 ponto, mais uma vez, 3,78. Então é uma corrente bem alta dessa lâmpada aqui. Se eu não me engano,
Deixa eu conferir aqui. 50 watts. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 50 dividido por 12. Sabemos que corrente é potência dividido por tensão. Essa lâmpada tem 50 watts, tensão 12. 50 dividido por 12 é igual a 4,16. Só que aqui deu 3,78. Então ele tem uma tolerância aqui de erro, que é bem alto, mas tem. Então essa potência aqui não está dando exatamente 50 watts. Tá ok? Mas isso é comum de acontecer. Tá joia? Mas aí a questão aqui é utilizando o multímetro para fazer medidas elétricas. Principalmente aqui na questão de medir corrente. Nesse momento o multímetro trabalha como o hidrômetro nas nossas casas, medindo o fluxo da água. Porque a corrente elétrica é fluxo de elétrons, então você mede em série, certo? Você jamais pode colocar essas pontas de prova aqui, ok? Para medir a tensão aqui, que você vai fechar curto sobre a bateria e vai queimar o multímetro, pode até pôr fogo na bateria e no multímetro. Então é extremamente perigoso fazer medidas de corrente com multímetro, porque você precisa abrir o circuito e fazer essa medida de forma com segurança, correto? Porque senão você se coloca em risco e coloca toda a sua equipe em risco, ok? Então você tem que saber o que você está fazendo. Por isso, fazer um curso de eletricista é muito importante, entender as grandezas elétricas, entender a lei de Kirchhoff, a lei de Ohms, para que você saiba utilizar de forma correta o seu multímetro. Então, tomem muito cuidado ao utilizar o multímetro para fazer medidas de corrente, seja alternada ou seja contínua. O ideal é sempre trabalhar com um alicate amperímetro, porque ele não precisa abrir o circuito. Perfeito, gente? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso gostaram, deixe o seu like, compartilhe eles nas suas redes sociais, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Um forte abraço e que Deus abençoe seu dia.